A felicidade do céu não entedia? Devido à nossa condição presente, às limitações do nosso corpo, à fadiga que todo esforço prolongado nos acarreta, ao tédio que toda atividade continuada, mesmo agradável, nos provoca, surge uma dificuldade de ordem psicológica a respeito da felicidade celeste, que é a seguinte: a contemplação contínua de Deus não cansará, não nos entediará? Com efeito, toda imobilidade prolongada, seja de espírito, seja de corpo, nos deixa exaustos. Devemos lembrar que, embora a própria divindade se una a nós para fazer-nos conhecê-la, nossas faculdades não cessam por isso de funcionar. Nossa inteligência compreende cada vez mais. Nossa vontade ama sempre mais intensamente. Não há nada que se assemelhe à concepção budista de um nirvana, um imobilismo de alma, uma espécie de morte de nossas potências espirituais e orgânicas. Absortos em Deus, nós conservamos, fortalecida, nossa própria individualidade, com todos os seus interesses, aptidões e características. O céu é o estado e o lugar da felicidade perfeita. E não poderia haver essa felicidade se nós violentássemos nossa natureza, mesmo espiritualizada, numa total imobilidade de espírito e de corpo. Pelo contrário, nossas faculdades espirituais e corporais não terão mais a mínima sombra de fadiga, uma vez que estaremos livres do peso do castigo do pecado, pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. O cansaço, o desgaste. Na pátria celeste, o conhecer sempre mais, a contemplação das coisas mais altas, mais sublimes, em vez de fadiga, nos proporcionará o verdadeiro repouso em Deus. Os corpos gloriosos. Semeia-se o corpo corruptível, ressuscitará a incorruptível, espiritual. 1 Coríntios 15, 41, 44. Para compreendermos a glória que terá no céu o corpo ressuscitado, convém relembrar alguns princípios a respeito das relações entre a alma e o corpo. Como explicam os filósofos, é a alma que vivifica o corpo, comunica-lhe a forma humana. Sendo puramente espiritual, a alma é superior à matéria, da qual é composta nosso corpo, e por isso pode dirigi-lo e influenciá-lo. Entretanto, na presente condição, o poder da alma sobre o corpo não é total. Ele pode ser comparado ao domínio relativo do cavaleiro que conduz sua montaria. Assim, não basta, por exemplo, o desejo de darmos um salto acrobático para que o corpo o efetue, como o cavaleiro não pode levar seu cavalo a executar todas as suas fantasias. Na vida futura, pelo contrário, com um corpo ressuscitado, o domínio da alma sobre ele será completo. Entre o corpo e a alma não haverá mais antagonismo ou independência. A alma, glorificada pela visão beatífica, adquire sobre o seu corpo um total império, conduzindo-o a seu bel prazer. Do mesmo modo como as figuras da fantasia se movem ao sabor de nossa imaginação, assim também o corpo agirá sob o comando da alma. Ele adquirirá a agilidade da própria alma, que passa de uma consideração a outra, de uma fantasia a outra. Mover-se-á com a rapidez e a flexibilidade do pensamento. Assim como um raio cruza o horizonte, nosso corpo, ou melhor, o homem completo ressuscitado na beatitude, percorrerá as distâncias, passará de um panorama a outro, e isso sem a menor fadiga, o menor desgaste ou incômodo. Conforme já dissemos, o brilho da alma se exteriorizará no corpo, tornando-o luminoso como o sol. Nesse novo estado beatífico, o corpo não sofrerá mais,
Não será passível de deteriorização, da morte, de paixões compulsivas ou desequilíbrios emocionais. De acordo com Santo Tomás, os corpos ressuscitarão na plenitude da idade, ou seja, depois de terminado o processo de amadurecimento do homem e antes que comece o desaparecimento progressivo que o conduz à morte. Costuma-se situar essa idade perfeita aos 33 anos, que foi a idade com que morreu Nosso Senhor. Ainda conforme o angélico doutor, os corpos serão perfeitos. Desaparecerão todos os defeitos, de nascença ou adquiridos. Quanto à estatura, embora o mesmo santo creia que permanecerão as diferenças de altura entre uma pessoa e outra, julga que aqueles que nessa terra tiveram tamanho desproporcionado, ou muito baixos ou altos demais, terão sua estatura aumentada ou diminuída, para que adquiram um porte nobre e digno. Assinalada também que, sendo a divisão dos sexos uma perfeição, cada qual ressuscitará homem ou mulher, conforme o próprio sexo. Nos eleitos, os corpos serão maravilhosamente belos, embora guardando suas características pessoais, como as diversas flores de um jardim. Propriedades dos corpos gloriosos. Os corpos gloriosos gozarão de certas propriedades ou dotes especiais, ressurrectos à imagem do corpo de Cristo, o qual transformará o nosso corpo de miséria, fazendo-o semelhante ao seu corpo glorioso. Filipenses 3:21. É famoso o texto do apóstolo, no qual compendia essas propriedades ou dotes. Semeia-se o corpo corruptível, ressuscitará incorruptível. Semeia-se na ignomínia, ressuscitará glorioso. Semeia-se inerte, ressuscitará robusto. É semeado um corpo animal, ressuscitará um corpo espiritual. Com base nesse e em outros textos da Sagrada Escritura, e por comparação com o corpo glorioso de Nosso Senhor, os teólogos estabeleceram as seguintes propriedades ou dotes dos corpos gloriosos: impassibilidade, sutileza, agilidade e claridade. Impassibilidade. Explica Santo Tomás. Na ressurreição, o corpo do homem, com todas as suas faculdades, será submetido completamente à alma racional, assim como a alma será submetida perfeitamente a Deus. Dessa forma, nada pode alterar ou destruir o domínio do homem sobre o corpo. Os corpos gloriosos serão, por conseguinte, impassíveis. Não haverá mais doença, ferimentos, fadiga, sono, frio ou calor. Em suma, não haverá nenhum incômodo, mas, pelo contrário, a eterna saúde, o bem-estar inalterável. Essa impassibilidade não quer dizer que o bem-aventurado ficará no céu numa posição budística, sem sentir nada. Pelo contrário, sua vida afetiva será indivisivelmente aumentada pelo amor beatífico, que comunicará um intenso prazer ao corpo. Sutileza. A sutileza implica o poder de aparecer e desaparecer, assim como de penetrar através dos corpos sólidos, como se deu com Nosso Senhor ressurrecto. A sutileza do corpo glorioso lhe vem igualmente do império que a alma bem-aventurada exerce sobre ele, conforme explicamos acima. O que tem como efeito conferir ao eleito, inclusive em sua parte corpórea, algo da natureza dos espíritos, os quais nós chamamos de sutis. Nossos corpos gloriosos também serão palpáveis, manterão a consistência desta terra, como o de Cristo ressurrecto. Agilidade. O corpo glorioso, também em virtude do domínio que a alma exerce sobre ele, participa do modo de agir e de se mover desta. A agilidade livrará o corpo do seu peso, e ele poderá ir para onde deseja a alma, com uma facilidade e uma velocidade incomparáveis. Claridade.
A claridade é como que um jorro de glória sobre o corpo humano. Resplandecerão os justos como o sol no reino de meu Pai. Mateus 13:41. Afirmou o Divino Mestre. E o apóstolo São João fala no Apocalipse. E esta cidade não tem necessidade de sol, nem de lua, que alumiem nela, porque a claridade de Deus a ilumina, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Apocalipse 21:23. Essa claridade, fruto da visão beatífica, nosso Senhor Jesus Cristo já a possuía nesta terra, como, aliás, todas as outras características dos corpos gloriosos, pois sua humanidade santíssima gozava da visão beatífica. No entanto, ele, que suspendera a impassibilidade para poder sofrer por nós, velou também seu resplendor, para mais se assemelhar a nós. Só a deixou ver de modo fugaz a 3 dos apóstolos, São Pedro, São Tiago e São João, por causa de sua transfiguração no Monte Tabor. As auréolas. Além dessas propriedades dos corpos gloriosos, alguns bem-aventurados receberão um tipo de prêmio, designado pelo nome de auréola. Como definir essa auréola? Antes de tudo, trata-se de uma alegria especial na alma do eleito, ainda separada do corpo. Depois da ressurreição, entretanto, as auréolas terão, como a glória essencial da alma bem-aventurada, um reflexo sobre o corpo. Elas conferem aos bem-aventurados uma alegria e um gozo acidentais, e no corpo um decoro, um ornamento que o embelezará mais ainda. O padre Guglielmo Luigi Rossi explica com tanta propriedade em que consistem as auréolas dos bem-aventurados que vale a pena transcrever suas próprias palavras. Cristo é apresentado no Apocalipse, com a cabeça cingida com uma coroa de ouro. Cercam-se nos eleitos, os quais, também eles, cingem uma coroa de ouro, iluminados pela reverberação da sua majestade. A Escritura é pródiga em qualificar com o nome de coroa as bem-aventuranças. A coroa, de fato, é símbolo de vitória e de poder régio. Uma vez que pugnaram e venceram com Cristo, os bem-aventurados reinam com ele. Em analogia e colateralmente a este prêmio essencial ou coroa, há um prêmio secundário, a auréola, ou pequena coroa. Mas não toca a todos. Trata-se de um reconhecimento assinalado e privilegiado, de uma conduta de vida assinalada e privilegiada. Entre os bem-aventurados, alguns mais do que os outros se distinguiram no campo de luta, de modo a se sobressaírem nas virtudes mais insígnes, com um empenho e uma pugnacidade não comuns. Deus leva isto em conta. Fareis uma coroa entalhada, de 4 dedos de altura, e sobre esta outra coroa de ouro. Êxodo 25:25. Inspirando-se justamente neste texto do Êxodo e baseando-se nas claras indicações bíblicas, São Beda cunhou a terminologia que depois os escolásticos adotaram na linguagem teológica. 3 são as batalhas árduas que nós devemos sustentar sem descanso nesta vida: contra a carne, contra o mundo e contra o demônio. Quem se afirma mais vitorioso e sai mais ileso desta luta, conseguirá a auréola. 3, pois, são as auréolas. A primeira, para os mais valentes triunfadores da carne. A segunda, para os mais valentes triunfadores do mundo. A terceira, para os mais valentes triunfadores do demônio. A auréola dos virgens. Cantavam como que um cântico novo, e ninguém podia cantar este cântico senão aqueles que não foram contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Apocalipse 14, 3, 4.
Pertencem aos virgens aqueles que conservaram indeme por toda a vida a integridade física, jamais gozando dos prazeres da carne. Devotamente a liturgia configura seu culto no Comune Virginium. A auréola dos mártires. Estes que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Estes são aqueles que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 13 e 14. A visão de João concorda com a promessa de Jesus. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Lucas 12, 8. Pertencem aos mártires aqueles que, por causa de Cristo e para testemunhá-lo, sofreram a morte ou um ferimento de si letal, do qual seguiu-se a morte. Mais forte do que as torturas, venceram com a efusão do próprio sangue os carrascos e os confundiram com a sobre-humana força de ânimo. Da grandeza do sacrifício e da nobreza do ideal se avalia o altíssimo preço da palma, que seguram na mão, despedaçada. Uma vez autenticado o martírio, comovida, a Igreja tributa a eles as honras do culto, sem passar pelo exame prévio das virtudes. Transluz o seu sangue, misturando-se com o de Cristo, tornando-se mais branco do que a neve. A auréola dos doutores. Aqueles que tiverem sido doutos resplandecerão como a luz do firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos o caminho da justiça luzirão, como as estrelas por toda a eternidade. Daniel 12, 3. Pertencem aos doutores aqueles que, incansavelmente, por escrito e por viva voz, difundiram o verbo da verdade cristã, vencendo a ignorância e a infidelidade, inflamados de uma adamantina e indômita fé, que jamais aceita compromisso. Do autorizado mestre ao humilde homem do povo, e este se destaca sobre aqueles, se sua intenção é mais pura, se for mais convicto e perseverante na ação. Não terão a coroa, senão aqueles que combaterem conforme a lei. 2 Timóteo 2,5. Para o ambicioso, mesmo que doutíssimo, não há auréola no céu. Ele recebe no momento sua recompensa, na exibição que faz de si mesmo e nos aplausos que recebe. O cântico novo das virgens, a branca estola dos mártires e o esplendor de firmamento dos doutores são, na límpida sinalização dos textos sagrados, os dados característicos que dignificam, de maneira singular, as três formas de eleitos e os indivíduo vivamente aos olhos admirados dos outros. A sede de tais sinais ou auréolas não é propriamente e diretamente o corpo glorioso. De fato, reluz sobre o corpo, para embelezá-lo ainda mais, um reflexo da auréola. A exemplo de Cristo, que no céu conserva luminosos na própria carne os estigmas de sua paixão, é lícito pensar no corpo dos mártires condecorado pelas chagas sofridas, as quais, longe de parecerem defeitos, destacam a excelsa coragem, brilham transfiguradas em beleza encantadora. Mais propriamente, a auréola incide originariamente na alma, como se deduz dos textos escriturísticos citados, que se referem aos eleitos ainda não de posse do corpo glorioso, e consiste numa relação especial com Deus, sublimativa para a eternidade. Daquelas relações que na terra, virgens, mártires e doutores tiveram com Deus na prática heróica das suas virtudes específicas. Relação especial, da qual deflui para eles uma glória especial e um gáudio especial. Circundados pela tríplice auréola,
o Senhor Jesus e a sua Santíssima Mãe resplandem na luminosidade do céu, e sua luz se reflete na dos mártires, das virgens e dos doutores, enquanto todos os bem-aventurados saúdam os estandartes da santidade, que, tremulando e fulgurando no tempo, os conduziram nas vias da eterna salvação. Estes são os prêmios que nos dão uma pálida ideia do gozo do corpo glorificado no céu. Consideremos desde já o nosso corpo como o recipiente diário das bem-aventuranças e tratemo-los com o respeito devido. A Igreja Celeste. Anjos do Senhor, bendizei ao Senhor. Daniel 3:59. A Santa Igreja é constituída de 3 estados distintos, mas intimamente unidos entre si. A Igreja triunfante, formada pelos santos anjos e bem-aventurados do céu. A Igreja militante, que reúne os fiéis aqui na terra. E a Igreja padecente, com as santas almas do purgatório que se preparam pela purificação para entrar no gozo do seu Senhor. O vidente de Pátimos descreve no Apocalipse a Jerusalém Celeste, a cidade santa, que descia do céu de junto de Deus, revestida da glória de Deus. Apocalipse 21, 10, 11. Santo Agostinho foi o grande cantor dessa Igreja Celeste, referindo-se a ela continuamente em seus escritos. Ele a descreve como uma cidade sob um único rei, na qual os bem-aventurados louvam a Deus sem cessar, onde toda a nossa ação será cantar Amém e Aleluia. Em sua magistral obra A Cidade de Deus, o grande doutor diz que no céu nós seremos concidadãos dos anjos, partilharemos com eles o louvor e a glória de Deus, viveremos com eles num colóquio eterno de amor e de gozo. Em seu interessante livro A Igreja Celeste segundo Santo Agostinho, o padre Emilien Lamirande explica o pensamento do santo. Quando ainda hoje a liturgia nos faz implorar o Consortio Angelorum, a comunidade dos anjos, o que se deve entender precisamente por isto? Santo Agostinho nos fornece abundantes explicações. Para ele, a qualidade de concidadão dos anjos se relaciona com nossa condição atual na cidade de Deus, ao mesmo tempo que a condição futura. Mas a expressão sociedade dos anjos ou sociedade angélica remete exclusivamente à ressurreição, no momento em que seremos efetivamente chamados a viver na companhia dos santos anjos, após termos obtido a vitória sobre seus adversários, os demônios. A sociedade dos anjos é um dos principais objetos das promessas divinas. O fim de nossa esperança não é, com efeito, uma recompensa puramente individual, mas uma recompensa a ser recebida na sociedade dos santos, não somente dos homens, mas dos anjos, a fim de que Deus seja tudo em todos. Societas Angélica ou Consortio Angelorum exprime, pois, de um lado, o caráter social da bem-aventurança e a união que existirá na Jerusalém escatológica, celeste, entre os anjos e os bem-aventurados, na participação do sumo Deus. Este caráter social da felicidade da Igreja Celeste é continuamente acentuada pelo bispo de Hipona em suas obras. A unidade na fé, a unidade na esperança, a unidade na espera supõe a unidade na pátria, ressalta o padre Lamirande. Ele continua: a felicidade própria à Igreja do Céu não é, pois, constituída simplesmente pela justa posição ou adição dos destinos pessoais. Se a visão e a posse de Deus consistem evidentemente, antes de tudo, em uma relação de pessoa a pessoa, essa relação se insere no contexto de uma autêntica comunidade.
É, aliás, próprio do amor verdadeiro possuir um caráter de altruísmo. Expõe Santo Agostinho: teremos um comum espetáculo em Deus, uma comum posse do mesmo Deus, uma comum paz em Deus. Outro aspecto da sociedade com os anjos na Igreja Gloriosa é que nós vamos ocupar os lugares deixados vagos pelos anjos prevaricadores, transformados em demônios, conforme resume o padre Lamirande. É um pensamento caro a Santo Agostinho que os homens predestinados são chamados a preencher os lugares deixados vagos pelos anjos prevaricadores. O príncipe dos anjos pôde decair com seus companheiros, escreve Santo Agostinho, mas virão os homens que ocuparão o lugar daqueles que caíram. Por conseguinte, conforme o pensamento agostiniano, os eleitos participarão dos diversos coros angélicos, uma vez que os anjos decaídos, dos quais eles ocuparão os lugares, pertenciam a todos os 9 coros. Segundo se supõe, Satanás pertencia ao mais alto de todos os coros, sendo um serafim. A participação dos homens nos coros angélicos é afirmada por outros padres da Igreja. São Jerônimo fala da doçura da sociedade dos eleitos e das ligações não menos íntimas com os coros dos anjos. São Cirilo de Alexandria afirma que nós iremos nos misturar com os coros angélicos. A liturgia da Igreja Celeste nos é misteriosa, mas ela é formada pelo louvor contínuo dos anjos e dos eleitos, glorificando a Deus. Na Sagrada Escritura, vemos os anjos ocupados continuamente em adorar, louvar e servir a Deus. Anjos do Senhor, bendizei ao Senhor. Exércitos do Senhor, bendizei ao Senhor. Louvai-o e exultai-o por todos os séculos. Daniel 3, 58, 61. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus anjos, fortes e poderosos, que executais as suas ordens e obedeceis às suas palavras. Salmo 102, 20. Os serafins estavam por cima do trono e clamavam um para o outro e diziam: Santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos. Isaías 6, 2, 3. São João descreve a liturgia celeste. E vi os 7 anjos que estavam de pé diante de Deus. E veio outro anjo e parou diante do altar, tendo um turíbulo de ouro, e foram-lhe dados muitos perfumes, a fim de que oferecesse as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono de Deus. E o aroma dos perfumes das orações dos santos subiu da mão do anjo até a presença de Deus. Apocalipse 8, 2, 4. Nessa liturgia, os eleitos cantam sem cessar: Aleluia! Louvai a Deus em seu santuário, louvai-o no seu majestoso firmamento, louvai-o por seus grandes feitos, louvai-o por sua imensa grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com harpa e cítara, louvai-o com pandeiro e dança, louvai-o com instrumentos de corda e flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos vibrantes. Tudo que respira, louve o Senhor. Aleluia. Salmo 150. Rainha do céu. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia. Antífona pascal. Um dos termos que o Divino Salvador mais utiliza para referir-se ao paraíso celeste é o de reino, o reino dos céus. Só no Evangelho de São Mateus encontramos 90 vezes essa expressão nos lábios divinos. É verdade que Nosso Senhor emprega tal expressão num sentido que pode referir-se também à Santa Igreja, que é, a seu modo, o céu na terra. Mas, em várias ocasiões, a referência é mais diretamente relacionada com o paraíso celeste. Bem-aventurados os pobres de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Mateus 25:34. O céu é o reino de Deus, onde impera a Santíssima Trindade, onde nosso Senhor Jesus Cristo reina com toda a sua glória. Ao ser perguntado por Pilatos: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Ao que o procurador romano retorquiu: Então, tu és rei? E Jesus confirmou: Tu o dizes, eu sou o rei. Sendo Jesus rei, sua mãe não pode deixar de ser rainha. Juntamente com nosso Senhor, Maria Santíssima é a rainha do céu. Esse título lhe foi conferido desde os primórdios da Igreja. O padre Bernard, estudando o pensamento dos padres da Igreja sobre o céu, escreve: São Gregório Taumaturgo acentua o pensamento fundamental de união com Deus e as consequências íntimas que devem resultar para a natureza humana. Falando de Maria, ele a chama de Rainha do Céu, Regina Celestis, e a eleva até o trono da divindade. Super querubim iusta divinitatem sede. Pensamento cujo desdobramento dará lugar mais tarde a magníficos desenvolvimentos na teologia dos padres. Nos documentos dos papas e da Santa Sé, esse título é utilizado com frequência, sobretudo nos últimos 3 séculos. Urbano VIII, 1623 a 1644. Brevis Sancte, 26/11/1631. Virgem Rainha do Céu, Rainha do Empíreo Trono, Imperatriz do Céu. Bula Impercutrabilis, 12/2/1632. Virgem Rainha dos Céus. Pio VII, 1800-1823. Sagrada Congregação de Indulgências, 21/6/1808. Rainha do Céu. Leão XIII, 1878-1903. Encíclica Maia Dei Matris, 8/8/1892. São-lhe reservadas as coroas do Reino do Alto e do Reino da Terra. Encíclica Adiutricem Populi, 5/8/1895. Rainha e Soberana dos Céus. São Pio X, 1903-1914. Audiência de 26/2/1905. Rainha do Paraíso. Pio XI, 1922-1939. Encíclica Ingravescentibus Malis, 29/8/1937. Celestial Senhora. Pio XII, 1939-1958. Alocução Le Testimonianze, 1/11/1954. Rainha e Senhora dos céus e da terra. À primeira vista, pode causar certa estranheza o fato de uma simples criatura, por mais excelsa que seja, receber o título de Rainha do Céu. Mas, considerando o papel que Deus quis conferir a Maria Santíssima no mistério da encarnação e da redenção, tal título, em vez de chocar, nos revela a onipotência do amor de Deus, de sua gratidão para com aquela que, à proposta de ser mãe do Redentor, respondeu: Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nossa Senhora foi livremente escolhida por Deus para participar de um modo todo especial no plano da salvação, de tal forma que ela foi unida à própria Trindade por laços íntimos de mãe do Verbo encarnado, esposa do Espírito Santo e filha diletíssima de Deus Pai. Como explicam os papas, a realeza de Maria Santíssima vem dessa sua elevação da maternidade divina, da participação na redenção do gênero humano,
numa união perfeita com Jesus Cristo. A dignidade real de Maria flui espontaneamente do lugar especial que ela ocupa no plano da redenção. Afirma o Papa Pio IX na bula Ineffabilis Deus. A origem de Maria foi pré-ordenada no mesmo decreto que a encarnação da divina sabedoria. Cristo é verdadeiro Redentor e, portanto, verdadeiro Rei da humanidade, por direito e por conquista. Maria, corredentora por vontade de Deus, está intimamente ligada ao Filho na predestinação, na redenção, na mediação e, portanto, na dignidade real e na glória. Ela é verdadeiramente Rainha. O Papa Pio XI transcreve, na encíclica Lux Veritatis, o luminoso comentário de Cornélio à lápide. A Santíssima Virgem é Mãe de Deus e está, por isso mesmo, em um plano muito superior a todos os anjos e mesmo aos serafins e querubins. É a Mãe de Deus e, portanto, puríssima e santíssima, tanto que não se pode imaginar maior pureza abaixo de Deus. É Mãe de Deus e, portanto, todos os privilégios que foram concedidos a todos os santos, por via da graça, os tem ela de maneira excelente. Em princípio, poderia conceber-se a redenção sem uma corredentora e um reino sem rainha. Mas foi por vontade de Deus que houvesse uma alma associada a Cristo. É por isso que diz Santo Alberto Magno: a Santíssima Virgem não foi chamada por Deus para ser ministro dele, mas sim sua sócia e companheira. Dirigindo-se aos peregrinos de Fátima, em 1946, o Papa Pio XII faz a seguinte afirmação: Jesus é Rei desde toda a eternidade, por natureza e por direito de conquista. Por ele, com ele e subordinado a ele, é Maria Rainha por graça, por relação divina, por direito de conquista e por singular eleição. O seu reino é tão vasto como o de seu Filho e Deus, já que nada foi excluído de sua soberania. Note-se a importância da afirmação do pontífice. Se o reino de Maria é tão vasto como o de seu Filho, ele inclui também o céu. Do contrário, nosso Senhor não seria Rei do céu, o que seria um absurdo. O paralelismo é perfeito. Cristo, Rei por natureza. Maria, Rainha por graça. Cristo, Rei por direito de conquista, pela redenção. Sua mãe, Rainha pela corredenção. Cristo é Rei desde o momento da encarnação. Maria é Rainha desde o momento em que consentiu na maternidade divina, para que se operasse a encarnação, portanto, por relação com a divindade. Maria é Rainha do universo, por ser Rainha dos anjos e dos homens, das nações, das famílias e dos indivíduos. A doutrina da realeza universal de Maria forma parte do depósito da fé. Está entrelaçada profundamente com outras verdades, outrora ocultas, que contém o tesouro mariano. Todos os dias, milhões de vezes sobe aos céus a invocação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra. Com efeito, no quinto mistério glorioso do Santíssimo Rosário, contemplamos Maria Santíssima coroada Rainha do céu e da terra. Os devotos dessa Rainha, aqui nesta terra, têm a confiança de que um dia a encontrarão também como sua Rainha no céu. A realeza de Maria é um dos adornos sublimíssimos com que Deus ornou o paraíso celestial, para a felicidade e o gáudio dos eleitos. Seus súditos celestes se alegrarão com ela por toda a eternidade, cantando: Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia. Conclusão. A lembrança do céu e o desejo de alcançá-lo é que dão forças aos mártires, constância aos confessores e coragem para enfrentarmos as vicissitudes desta vida.
Por isso o céu é a esperança de nossas almas. Esperança que nos aproxima de Deus, na certeza de um dia o vermos face a face, diretamente. Então, a vida da graça, que vivemos aqui já na terra, fortificada pela luz da glória, permitirá que vejamos o próprio Deus sem desfalecermos. Então, a felicidade do estado de graça alcançará um grau inimaginável, sem mutações, sem diminuição, e será eterna. Nosso corpo ressuscitado será aperfeiçoado com as características dos corpos gloriosos. Seremos ágeis com uma ligeireza quase angélica, luminosos com uma luz resplandecente. Nossa inteligência será mais aguda, nossa vontade mais firme, nossos sentimentos mais puros e elevados. No céu reinam a ordem, a paz, a beleza e, sobretudo, o amor e a glória. Conhecendo sem véus a Deus, nós o amaremos, porque Deus é amor. E nosso amor por Ele não é senão o reflexo do amor dele por nós, o qual é infinito. Então não teremos mais nada a desejar, nada a esperar. Seremos plenamente saciados em nossa ânsia da verdade suprema, do amor perfeito, da beleza absoluta, da felicidade total. Tendo a Deus, teremos tudo, porque Ele é o Criador de todas as coisas, a causa pela qual tudo existe, a beleza perfeita de onde procede todo o belo, o fim ao qual tendem todos os seres, a suma perfeição, a suma bondade, o sumo amor. Em Deus veremos todas as coisas, gozaremos de todas as coisas. Seu amor é total, contínuo, apaziguador, inebriante. O amor de um Pai que é ao mesmo tempo o Senhor de tudo, onipotente e infinito. Nós nos perderemos neste amor, seremos inflamados nele, e embora sejamos plenamente saciados, nunca deixaremos de almejá-lo sempre mais, numa eternidade de amor. Esta será a paz completa de nossa alma, a suma tranquilidade da posse do objeto amado, o repouso do fim último, afinal atingido. É a eterna beatitude, o gáudio, a alegria, a perfeita felicidade, que não desfalece, não diminui, não acaba, mas cresce sem cessar, numa união com Deus sempre mais intensa. Felicidade suma, que provém toda ela de Deus, nos envolve, nos completa, nos aperfeiçoa, nos deifica. Veremos o Verbo encarnado, o adorado Salvador, em toda a majestade e toda a glória. Sua santíssima humanidade, com as marcas gloriosas da paixão, de seu triunfo na cruz. Contemplaremos Maria Santíssima, assunta corporalmente ao céu, sem passar pela corrupção que nos aguarda, com sua maternal bondade, no esplendor da corredenção. Encontraremos o glorioso patriarca São José, nobre e casto chefe da Sagrada Família, a nos receber, junto de seu filho e sua esposa. Talvez, como alguns pensam, também com seu próprio corpo já ressurrecto, em todo caso com sua alma. Nos juntaremos aos anjos, miríades e miríades de espíritos gloriosos, cheios de luz, resplandecente de perfeição, e com eles cantaremos as glórias do Altíssimo. Seremos admitidos na sociedade dos eleitos, no doce convívio com as almas, que em meio às tentações, muitas vezes das quedas, com seus arrependimentos e pedidos de perdão, triunfaram do demônio do mundo e da carne, alcançando assim o prêmio demasiadamente grande. Reencontraremos muitos dos que nesta vida nos foram caros e que se salvaram. E agora estão ali, purificados, cantando enlevadamente as glórias de Deus. Nessa alegria permanente, festa contínua, o tempo não se esgota, porque já é a eternidade, a felicidade perene. Enfim,
A esperança de nossas almas será plenamente satisfeita e teremos recebido o prêmio demasiadamente grande e entrado no gozo do Senhor, para sempre, para sempre.